Olá pessoal, tudo bom? Então vamos para mais uma aula aqui com a professora Adriana, tá? E hoje nós vamos falar sobre a Lei de Ohm, tá? Vamos falar sobre a Lei de Ohm aqui. Muito bem, a Lei de Ohm, né? Ela relaciona a tensão, corrente e resistência. Só que essa lei, ela vem de quem? Ela vem de um cientista, Christian Ørsted Ohm, né? Que foi ele que estudou bastante nessa parte da eletricidade, tá? Então ele conseguiu relacionar tensão, corrente e resistência. Como que ele conseguiu fazer isso? O que a gente tem aqui? A gente tem aqui um circuitinho, tá? Essa é a nossa resistência. Eu tentei fazer aquela resistência clássica que tem em circuitinhos, como por exemplo, controle remoto, né, brinquedo, mas não era bem assim, né? Era um certo tipo de material. E aí essa resistência, ela tá conectada com uma fonte, tá? Que eu já botei aqui o símbolo da fonte. Essas partes de simbologia a gente vai falar também, mas vai ser em outro momento, tá? E aí, com isso, o que o Ohm descobriu? Ele começou a medir valores, tá? De tensão e de corrente sobre essa resistência aqui, né? Então, o que ele percebeu? Se ele aumentava a tensão da fonte, aumentava a corrente circulante no circuito, que é daquele nosso desenho, né? Então, ele ia lá, regulava a fonte, como se fosse assim, digamos, alguém está fazendo uma vitamina, tá, velocidade 1 do liquidificador, velocidade 2 do liquidificador. Então, ele foi aumentando a tensão da fonte, aí ele ia lá e media na resistência e via que a corrente aumentava, tá? Aí, o que ele fez? Como a maioria dos cientistas, eles eram matemáticos, alguns tinham um raciocínio bem mais avançado matemático, então muitas equações matemáticas, às vezes alguns cientistas eles iniciavam e passavam alguns anos, apareciam outros e continuavam os estudos, né? Então o que ele fez? Ele fez um gráfico e aí o que acontecia, né? Aumento, digamos, 1 para tensão, aí ele via que para corrente era 1 também. Aí ele botava 2 para tensão, tá? Tensão elétrica, simbolizei por letra V aqui. Aí depois ele viu 2 para corrente elétrica. Foi para 3 também, para 3 na corrente elétrica. Então saía um gráfico, uma linha reta crescente. Então era um gráfico linear. Então o que o Ohm, tá, chegou à conclusão? Que todo material que fosse aumentar a tensão elétrica da fonte, aumentava a corrente circulante nele. Se existia esse aumento, ele era proporcional, então ele dizia que aquele material era ômico. Com isso, ele conseguiu chegar a uma equação, né? Vamos então à equação, que é tensão elétrica igual a corrente vezes resistência. Essa é uma maneira de apresentar a equação, certo? Eu coloquei aqui, ó, 3 letrinhas, porque essas 3 letrinhas vão representar a mesma coisa. Quem? Tensão elétrica. Ou a gente representa por E, ou a gente representa por V, ou a gente representa por U, certo? Então, se vocês forem olhar qualquer tipo de literatura, livro ensino fundamental, livro ensino médio, livro técnico, livro para engenheiro e cientista. Então, cada literatura vai ter uma letrinha específica para tensão elétrica. Então, por isso que eu gosto de apresentar, né, todas, né, que existem. Bom, eu aqui agora vou dizer quem é quem, né? Porque são 3 letrinhas novas, são 3 grandezas. O que é uma grandeza? Tudo que eu posso medir. Posso medir velocidade? Posso. Então, velocidade é a grandeza. Posso medir tempo? Posso. Então, tempo é a grandeza.
Vamos então, tensão elétrica, tá? É a nossa grandeza. A unidade de tensão elétrica é volts, né? Vem também do sobrenome de Alessandro Volta, que foi ele que finalizou, né, a pilha, a primeira fonte de corrente contínua, Alessandro Volta, tá? Representada pela letra V. Então, quem quiser escrever a unidade de tensão elétrica por extenso, tá? Isso aqui foi arbitrado há muitos anos atrás, que quando a gente fosse escrever, seria, apesar dele vir de um nome, né, um nome próprio, Volta, né, de Alessandro Volta, volts a gente escreve, quando a gente vai escrever unidade, a gente escreve ela com letra minúscula. Quando a gente vai simbolizar, aí a gente vai simbolizar a letrinha que representa a grandeza, aí é dentro de colchetes, certo? Representado pela letrinha V, tá? Qual é a outra aqui, ó? Intensidade da corrente elétrica. Qual a unidade de intensidade de corrente elétrica? Ampere. Também o outro cientista, né, que estudou também bastante nessa área. Unidade da intensidade da corrente elétrica. Essa é para nunca esquecer, tá, gente? Meu nome começa com A, então, A de Adriana. Então, intensidade da corrente elétrica, qual é a unidade? A, só que é de ampere, certo? E a última grandeza, né, é a lei de Ohm. Da lei de Ohm é a resistência elétrica, tá? Então, a gente escreveu aqui, por extenso, a unidade e aqui está o símbolo. Muito bem, agora, para finalizar a nossa aula de hoje, tá ali a nossa equação, né? V igual a I vezes R. Mas essa é uma equação que a gente vai encontrar ela em qualquer lugar, qualquer livro, na internet. Só que o que a gente vai fazer? A gente vai isolar a grandeza I, tá? Então, ó, como é que vai ficar? Eu vou isolar a grandeza I. O R vai para o outro lado, função inversa. Claro que tem uma conversão matemática aí por trás, tá? Só que a gente não vai falar no momento. E logo, o que sobrou? I é igual a V sobre R, tá? Agora eu vou falar uma coisinha com vocês, com base nisso daqui, né? I igual a V sobre R. Quando a gente tem uma resistência muito pequena, não vamos pensar em números ainda. Meus alunos já me conhecem. Quando eu começo a explicar, eu não falo em números ainda. A gente tem uma fonte de tensão e a gente vai ligar um circuitinho. E a resistência ela é pequenininha. Qual será a tendência? Dessa corrente ser alta ou essa corrente ser baixa? Se a gente não conhece muito bem o assunto, a gente pode pensar matematicamente. Quanto menor aqui, ó, como é que vai ser a nossa resposta? Maior. Então, olha como vai ser grande a nossa corrente. Então, cuidado! Independente do valor de tensão, mas a tua resistência é baixa, tu vai ter uma corrente alta. Olha aí quanto problema pode ser evitado só com essa equação, tá? Agora a gente vai o quê? Para uma situação inversa. Tu tem ali a tua fonte, tá? Fonte de tensão, mas tu tem uma resistência grande, tá? Tem uma resistência grande, ou seja, tu tem um número pequenininho que vai ser dividido por um número muito grande. Imagina assim, tu tem uma barra de chocolate, que agora elas estão minúsculas, tu tem que dividir ela em 50 pessoas. Cada um vai receber quase um milímetro de pedacinho de barrinha de chocolate. É a mesma coisa. Então, olha como é que vai ficar a tua corrente. A tua corrente vai ficar pequena. Olha aqui a diferença entre, né, opa, peraí. Olha aqui a diferença que fica. Vamos só fazer um risco aqui, ó, para diferenciar o que a gente está falando. Então, se eu tenho uma R muito pequena, tá? Eu posso ter uma tensão constante. Se eu tenho uma R muito pequena, eu vou ter o quê? Uma I grande. Se eu tenho uma R muito grande, eu vou ter o quê? Uma
corrente pequena, tá? Então, pessoal, ficamos por aqui. Até a nossa próxima aula.